Números de emprego do Brasil e também no campo fiscal. Nos Estados Unidos, inicia-se hoje então o shutdown. Isso e muito mais agora aqui no nosso Morning Call 1/10 de 2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá rapidamente entrar nas nossas notícias aqui para entender como que foi o dia de ontem e também o que esperar para o dia de hoje. Bom, vou começar direto com o Brasil, o relatório de destaque, né, do mercado de trabalho, da estatísticas fiscais, né, e a PNAD, PNAD contínua, ela mostrou a taxa de desemprego, então, em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, tá? Abaixo, inclusive, dos 6,6% do ano, um ano, exatamente há um ano atrás. Então, esses números reforçam o mercado de trabalho aquecido e, independentemente da qualidade do trabalho ou dos setores, mas a taxa de desemprego, da forma como ela é medida hoje, está nas mínimas aí históricas, né? Claro que eu gosto sempre de explicar isso. Houveram sim, não adianta tampar o sol com a peneira, houveram sim algumas mudanças nas métricas do desemprego. Enfim, esses são os números. No campo fiscal, então, o setor público consolidado, né, apresentou um déficit primário de 17,25 bilhões de reais em agosto. Ficou menor do que julho, bem menor, né, que foi na casa lá de 66 bi, e inclusive menor que as expectativas de mercado. E o déficit primário, então, soma 23 bilhões de reais, tá? Mostrando uma leve melhora aí. Mesmo assim, esses números ainda são assombrosos, né? As despesas com juros caíram, sim, para 74 bilhões de reais no mês, contra 100 bilhões, 100, quase 109, né, bilhões no mês anterior, em junho, né, julho, perdão. Então, sim, houve uma melhora, mas no acumulado ainda de 12 meses, o patamar é muito elevado, 946 bilhões de reais só com as despesas com juros, tá? Como consequência, então, o déficit nominal atingiu 91 bi em agosto e já soma 969 bilhões em 12 meses. É isso mesmo. Estamos às beiras de 1 trilhão de déficit nominal. Bom, a dívida bruta versus PIB, né, fechou o mês em 77,5% estável em relação a julho, mas nas máximas, né, 77% de tudo que é produzido no país é custo de dívida. E é isso. Então, seguimos aí com números bem complicados em relação a esses indicadores de déficit. Nova York, então, as bolsas ontem avançaram, Nasdaq 0,31, S&P 500 0,41, Dow Jones encerrou alta de 0,18. No Brasil, o Ibovespa ficou no 0 a 0, mas com sinal negativo, 0,07, encerrou aos 146.237 pontos. Destaques ficaram com Minerva 3,21, MRV Engenharia 3,19, destaques de queda, esses foram os destaques de alta, né? 3,21 para Minerva e MRV 3,19, e de queda ficaram com Magazine Luiza 9,60 para baixo e Pão de Açúcar 8,72. Passando rapidamente para os assuntos de hoje, inclusive, os indicadores, então, hoje todos, né, operam em baixa ali, grande parte do mundo, enquanto os investidores assimilam a primeira paralisação então do governo dos Estados Unidos desde 2019. Então as atenções se voltam, né, agora para a duração dessa paralisação, né? Já que um fechamento prolongado ele pode prejudicar dados importantes, né, a divulgação de dados importantes. Um deles que já vai ficar sem ser divulgado é o payroll dessa sexta-feira, né, que esse já era, né? Então vai ganhar mais força ainda, inclusive a pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado, tá? Que é divulgado na manhã desta quarta-feira, hoje também, conhecido como hoje.
Então é isso. Dow Jones Futuros 0,66 de queda nesse momento, S&P 500 também 0,78 e Nasdaq estende um pouco mais a queda, 0,92, tá? Na Ásia Pacífico, né, tudo fechou também, isso já fechou, né, de ontem lá, fecharam sem direção única, devido também a análises aí sobre a paralisação do governo dos Estados Unidos, mas também com os mercados da China continental e Hong Kong fechados por conta do feriado, né? Já falei sobre ele no comecinho dessa semana aqui. Bom, quem ficou aberto foi o Japão, caiu 0,85, na Índia subiu 0,63 e na Austrália ficou perto da estabilidade 0,04, só que com um sinalzinho negativo. Na Europa também, todo mundo digerindo ali a questão dos Estados Unidos, e inclusive né, tiveram ali alguns movimentos maiores em ações do setor de farmacêutica, né, no setor de saúde da Europa, acompanhando ali os movimentos de Wall Street, aqui nos Estados Unidos, né, após a Pfizer e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciarem um acordo para a farmacêutica reduzir preços de medicamentos em troca ali de alívio tarifário. Bom, também tem uma questão militar que está sendo bastante impactante lá na Europa, né? Invasão de espaços aéreos aí recentes. Enfim, os números são atuais de agora, hoje, né? Estoque 600 opera positivo 0,17, Alemanha cai um pouquinho, 0,30, Reino Unido opera positivo também, 0,53, na França negativo 0,26 e na Itália 0,61 também negativo. Os preços do petróleo tiveram uma leve recuperação, depois de 2 dias de queda forte, o Brent, que é referência para a nossa Petrobras, 0,56 de alta aos 66,40 dólares o barril. E o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian, tá fechado lá, né? 0,07 foi o último fechamento de ontem, negociou ali perto da estabilidade, mas no campo negativo. E para encerrar, então, o Bitcoin sobe 0,90, cotado nesse momento aos 115 mil dólares cada unidade, certo? É isso para o dia de hoje, pessoal. Claro, né? Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, poxa, dá aquela moral, deixa o seu like, comenta também as notícias aqui comigo se você assim o quiser. E nos vemos então amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.